Meu nome é Lucy Harper, tenho 29 anos. Naquela noite, meu pai disse na minha cara que, sem ele, eu acabaria sem ter onde morar. O detalhe irônico é que meu irmão estava a poucos passos dali, sentado e comendo tranquilamente a comida que eu mesma tinha comprado. Quando apontei para a embalagem vazia, meu pai soltou, para de exagerar. Depois veio aquele sorriso de deboche que eu já conhecia muito bem. Você mora praticamente de graça em cima da minha empresa. Se dependesse de você, estaria na rua. Quase ri. Se ele soubesse o que estava acontecendo no andar de cima, provavelmente não teria dito aquilo. Dentro do meu quarto havia um contrato de aluguel já assinado para um apartamento novo, um lugar que ninguém naquela construção sabia que eu tinha encontrado. 2 dias antes, eu também havia recebido uma correspondência marcada como particular e confidencial. Meu pai, sem pedir autorização, abriu o envelope. Quando entrei no escritório, ele estava segurando meu demonstrativo anual de rendimentos. Primeiro encarou o papel. Depois olhou para mim. Você está ganhando tudo isso agora? Permaneci em silêncio. Bastou isso para o comportamento dele mudar. Então o seu aluguel vai aumentar. Não mês que vem. Não depois de conversarmos. A partir de agora. Ele apresentou um valor quase 3 vezes maior do que eu pagava e, como sempre, terminou com o discurso de que família deveria ajudar família. Só havia uma coisa que ele não mencionou: durante 4 anos, eu havia mantido praticamente sozinha a rede de automação que controlava as salas de demonstração da empresa dele, a Harper Architectural Lighting. Para meu pai, aquilo não passava de um passatempo envolvendo computadores. Para os clientes, era uma das principais razões pelas quais o showroom parecia muito mais sofisticado do que os concorrentes de Cincinnati. Eu não discuti. Na sexta-feira à noite, enquanto todos acreditavam que eu estava no meu quarto trabalhando, comecei a tirar minhas coisas. Foram 3 viagens de carro até meu novo apartamento. Não fiz escândalo, não dei discurso e não procurei uma última discussão. Apenas entreguei a chave, deixei toda a documentação técnica necessária para a transição e enviei uma cobrança pelos anos de trabalho que eu havia realizado sem receber o devido pagamento. Na segunda-feira, às 8h07 da manhã, meu celular começou a vibrar. Pouco depois, as ligações simplesmente não paravam. No térreo da Harper Architectural Lighting, os displays automatizados começaram a ficar completamente fora do ar. E, para piorar a situação, o maior cliente que meu pai já havia tentado conquistar estava justamente entrando pela porta da frente. Antes de contar o que esse cliente disse e tudo o que aconteceu depois da minha saída, me diga nos comentários que horas são aí e de onde você está assistindo. Quero descobrir até onde essa história chegou. Durante anos, meu pai contou para todo mundo que eu vivia às custas dele. A verdade, porém, era bem diferente. A Harper Architectural Lighting funcionava em um antigo depósito de bondes de tijolos, perto do centro de Cincinnati. O térreo havia sido transformado em um enorme showroom, com luminárias importadas, paredes programáveis, sensores de movimento, persianas automatizadas, sistemas para salas de conferência e ambientes especialmente preparados para impressionar arquitetos antes da assinatura de contratos que valiam centenas de milhares de dólares. Meus pais moravam no andar de cima. Meu irmão e minha irmã tinham quartos espaçosos e confortáveis. Eu fiquei com uma antiga sala de arquivos, estreita e adaptada atrás de um velho elevador de carga. Segundo meu pai, eu deveria agradecer simplesmente por ele ter arranjado algum espaço para mim. Só que minha verdadeira profissão não tinha nada a ver com vender luminárias. Eu trabalhava com automação predial. Criava sistemas de controle para escolas, escritórios, armazéns e prédios públicos. Como fazia grande parte do meu trabalho pelo notebook, minha família decidiu que eu praticamente não trabalhava. Meu pai costumava passar pela porta do meu quarto por volta das 11 da manhã, olhar para os 3 monitores cheios de diagramas e fazer algum comentário sarcástico: deve ser bom ficar sentado o dia inteiro. Então, meia hora depois, ele batia na porta com outro problema: a sala de demonstração do lado oeste está piscando de novo. Ou então ele aparecia com outra urgência: os tablets da sala de conferências não estão conectando. Em outro momento, o pessoal do hotel chega às 3. Preciso que você deixe a sequência do lobby funcionando. No começo, eu ajudava porque ele era meu pai. Depois, ajudar virou uma obrigação.
E, com o tempo, aquilo que era uma contribuição minha passou a ser tratado como se simplesmente não existisse. Aos 27 anos, eu já havia reformulado praticamente todos os sistemas automatizados do showroom. Criei sequências de iluminação, configurei sensores, desenvolvi um painel de acesso remoto e até paguei do meu próprio bolso por algumas assinaturas de software. Meu pai sempre dizia que o setor financeiro me reembolsaria no mês seguinte. Esse mês nunca chegou. Minha mãe, Diane, cuidava da contabilidade, mas tratava qualquer pedido de reembolso como se fosse uma ofensa pessoal. Certa vez, ela empurrou uma nota fiscal de volta pela bancada da cozinha e disse: "Nós damos um lugar para você morar. Precisamos mesmo ficar contando cada centavo entre nós?" Só aquela frase me custou cerca de $3.800 ao longo de 14 meses. Meu irmão mais novo, Mason, trabalhava no setor de vendas. Dizer que ele trabalhava talvez fosse generoso demais. Chegava atrasado, decorava meia dúzia de informações dos catálogos, aparecia usando sapatos caros e recebia comissão pelas apresentações que eu havia criado. Minha irmã mais nova, Brooke, cuidava das redes sociais e dos eventos. A maior habilidade dela parecia ser gravar vídeos mostrando o showroom enquanto fazia questão de me cortar da imagem. Eu era importante o suficiente para consertar praticamente tudo, mas aparentemente não era importante o bastante para aparecer na história da própria empresa. 2 anos antes, eu quase tinha ido embora. Uma grande empresa de engenharia em Columbus me ofereceu um cargo fixo, com salário e benefícios. Eles enviaram um contrato formal pelo correio. Eu nunca cheguei a vê-lo. Meu pai me disse que a empresa havia decidido seguir por outro caminho. Meses depois, encontrei o recrutador em uma conferência. Ele perguntou por que eu havia ignorado a proposta. Foi quando descobri que alguém no meu endereço tinha assinado o recebimento do documento. Quando confrontei meu pai, ele afirmou que tinha confundido o envelope com correspondência sem importância e acabou colocando-o em algum lugar que não lembrava mais. Eu queria acreditar nele. Então acreditei. Depois disso, aluguei uma caixa postal particular do outro lado da cidade. Foi assim que comecei a manter minhas correspondências profissionais longe da família. E foi também por isso que meu demonstrativo de rendimentos deixou meu pai tão surpreso. Meu trabalho como consultor havia crescido silenciosamente. Hospitais precisavam modernizar seus sistemas de automação. Escolas estavam atualizando seus controles de energia. Uma empresa de administração de imóveis havia me indicado para vários clientes comerciais. Eu não era milionária, mas estava ganhando muito mais do que qualquer pessoa da minha família imaginava. Ao descobrir isso, meu pai não pareceu orgulhoso. Ele começou a fazer contas sobre quanto mais poderia tirar de mim. Na manhã seguinte, encontrei uma folha de papel presa à minha porta. No topo estava escrito: nova contribuição para as despesas da casa, $2.500 por mês, com efeito imediato. Eu nem sequer tinha um banheiro privativo naquele quarto. Naquela mesma tarde, Mason comeu uma refeição que eu havia pedido depois de passar 9 horas presa a uma chamada de engenharia. Quando reclamei, ele apenas deu de ombros. Papai disse que tudo neste prédio, tecnicamente, pertence à família. Foi essa frase que finalmente colocou todas as peças no lugar. Eles não acreditavam realmente que eu dependesse deles. Eles precisavam que eu acreditasse nisso. Enquanto eu me sentisse em dívida, poderiam tratar minhas habilidades, meu dinheiro, meu tempo e até minha privacidade como se tudo fosse propriedade da família. Enquanto Mason terminava a minha comida, abri o notebook discretamente debaixo do balcão e mandei uma mensagem para a única pessoa que sabia dos meus planos. Tessa Monroe respondeu quase imediatamente: "Estou com as chaves." O verdadeiro ponto de ruptura aconteceu na noite de quinta-feira, durante uma apresentação para um cliente. Meu pai havia convidado representantes da Calder Hotels, um grupo regional de hotelaria que estava planejando reformar 11 propriedades. Se a Harper Architectural Lighting conquistasse aquele projeto, o contrato poderia ultrapassar $1,6 milhão. Durante semanas, eu havia preparado toda a demonstração técnica. Não porque meu pai tivesse me contratado para isso, mas porque, mais uma vez, ele havia usado a velha frase: "Você precisa ajudar sua família." Programei uma suíte de hotel simulada em que as luzes mudavam automaticamente de acordo com a ocupação do ambiente, a quantidade de luz natural, o status do check-in e o horário. Também desenvolvi um painel para monitorar o consumo de energia.
Em uma determinada madrugada, fiquei acordada até quase 2 da manhã tentando resolver um problema na rede. O defeito havia surgido depois que Mason trocou parte do equipamento sem sequer me avisar. Eu consertei tudo sozinha e deixei a apresentação pronta para o dia seguinte. Naquele momento, eu ainda não sabia, mas aquela demonstração seria a última coisa que eu faria pela empresa da minha família. Quando a equipe da Calder chegou, meu pai apresentou Mason como responsável pela estratégia de edifícios inteligentes da empresa. Eu estava a alguns metros de distância, segurando um tablet de diagnóstico. Mason cumprimentou os visitantes com confiança e começou a explicar o sistema que eu havia desenvolvido. O problema era que ele mal entendia como aquilo funcionava. Um dos engenheiros da Calder perguntou: qual protocolo vocês estão usando para a comunicação entre os controladores das salas e o gateway? Mason simplesmente travou. Meu pai olhou na minha direção. Eu respondi. O engenheiro fez outra pergunta técnica. Respondi novamente. Em menos de 10 minutos, a equipe da Calder já não estava mais conversando com Mason. Todas as perguntas passaram a ser dirigidas a mim. Meu pai ficou visivelmente incomodado. Depois da demonstração, a vice-presidente da Calder se aproximou e me entregou um cartão. Você é a diretora técnica, certo? Antes que eu pudesse responder, meu pai entrou no meio da conversa. Ela só dá uma ajuda por aqui. 4 anos de conhecimento, projetos e trabalho reduzidos a 2 palavras. Naquela noite, minha mãe insistiu que todos jantassem juntos. Mason estava irritado porque os engenheiros tinham praticamente ignorado sua participação. Brooke ficou chateada porque eu não quis aparecer em um vídeo comemorativo. E meu pai estava furioso porque profissionais de fora tinham me tratado exatamente como eu realmente era, a pessoa que entendia toda aquela tecnologia. Então ele colocou meu demonstrativo de rendimentos, que havia aberto sem permissão, ao lado do prato. Minha mãe olhou para o documento. Brooke se inclinou para enxergar melhor. Mason soltou um assobio. Pelo visto, Lucy estava escondendo o dinheiro da família, meu pai disse. Mantive as mãos imóveis sobre a mesa. Eu não escondi nada. Isso era correspondência particular. Ele levantou as sobrancelhas. Particular dentro do meu prédio? Minha mãe analisou os valores novamente. Você ganhou tudo isso com consultoria? Sim. E ainda estava pagando só $950 pelo quarto lá em cima? Meu pai respondeu por mim. Isso acabou. Ele empurrou pela mesa o novo valor do aluguel. Era quase 3 vezes o que eu pagava. Mason riu. Ainda sai mais barato que morar no centro. Olhei diretamente para ele. Você não paga aluguel. Ele deu de ombros. É diferente. Por quê? Dessa vez, ele não encontrou resposta. Brooke levantou os olhos do celular. Porque ele realmente trabalha para o papai. Olhei para todos ao redor daquela mesa. Eu reconstruí metade da infraestrutura de automação do andar de baixo. Meu pai fez um gesto de desprezo. Você ficou mexendo em software. A apresentação da Calder hoje funcionou por causa do meu sistema. Foi uma apresentação da empresa. Usando minhas licenças, meu servidor e a minha programação. Ele se recostou na cadeira. Você quer aplausos por ajudar as pessoas que colocam um teto sobre a sua cabeça? Foi nesse momento que alguma coisa mudou dentro de mim. Não foi raiva. Foi algo muito mais frio. Comecei a fazer contas. Anos pagando licenças de software do meu próprio bolso. Emergências nos fins de semana. Horas de consultoria que eu deixei de aceitar. A oportunidade profissional em Columbus que desapareceu depois que alguém escondeu minha correspondência. O acesso indevido ao meu demonstrativo. E agora aquele novo aluguel absurdo. Meu pai sorriu com aquela confiança de quem achava que ainda tinha controle sobre mim. Lucy, sem esta família, você não duraria nem 6 meses. Sem a gente, você acabaria sem ter onde morar. Mason estendeu a mão e pegou o restante da comida que eu havia comprado. Eu tinha guardado aquilo para o dia seguinte. Ninguém o impediu. Pode parecer um detalhe pequeno, mas foi justamente aquilo que tornou minha decisão definitiva. Levantei da mesa. Meu pai franziu a testa. Vai aonde?
voltar ao trabalho. Sente-se quando eu estiver falando com você. Durante anos, imaginei que um dia sairia daquela casa fazendo um discurso perfeito, dizendo tudo o que havia guardado. Mas naquele instante percebi uma coisa: pessoas que se beneficiam de uma versão distorcida de você raramente têm interesse em conhecer a verdade. Então respondi apenas: tudo bem. Meu pai interpretou aquilo como uma rendição. Subi para o meu quarto, tranquei a porta e abri a pasta que Tessa e eu estávamos preparando havia 3 semanas. O contrato do novo apartamento já estava assinado. O depósito havia sido pago. As contas de serviços estavam transferidas. Minhas finanças estavam separadas. As senhas haviam sido alteradas. Meu passaporte, certidão de nascimento, certificados profissionais, cópias de segurança e qualquer outro documento que meu pai pudesse usar para exercer controle sobre mim já estavam fora dali. Restava apenas um problema. A Harper Architectural Lighting ainda utilizava sistemas e serviços que estavam registrados em meu nome. Meus contratos profissionais eram claros. Minha conta de serviços não poderia continuar vinculada a uma empresa para a qual eu, oficialmente, nem sequer trabalhava. Meu pai havia repetido isso inúmeras vezes: eu não era funcionária da empresa. Eu apenas a ajudava. Então, seguindo exatamente essa lógica, programei a separação dos meus serviços para segunda-feira, às 7h45 da manhã, no momento em que o ciclo de faturamento fosse renovado. Naquela noite, eu não precisava mais discutir com ninguém. Pela primeira vez, eu tinha um plano que não dependia da aprovação da minha família. Depois, fiz uma conta que meu pai provavelmente jamais teria feito: quanto custariam, pelas minhas tarifas profissionais normais, os 4 anos de trabalho técnico que eu havia realizado sem receber. O total chegou a $46.180. Imprimi a cobrança porque queria deixar pelo menos um documento naquele prédio capaz de registrar a verdade. Tessa não era uma espécie de salvadora que apareceu no último minuto. Ela vinha me incentivando a me preparar para sair dali havia meses. Nós nos conhecemos 3 anos antes, durante um projeto municipal de modernização energética. Ela era gerente de projetos elétricos e tinha aquele jeito extremamente prático de lidar com as coisas, capaz de fazer qualquer desculpa parecer absurda. Na primeira vez que ela visitou o showroom, meu pai gritou do outro lado da sala: Lucy, o display da conferência. Eu imediatamente me levantei para resolver o problema. Mais tarde, Tessa me perguntou: ele paga você para fazer isso? Não. Ele paga pelas licenças de software? Quase nunca. Ele te dá participação na empresa? Não. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então por que você está mantendo uma infraestrutura comercial inteira de graça? Porque eu moro aqui. Ela olhou para o meu antigo quarto, aquela pequena sala de armazenamento que haviam transformado em dormitório. E você paga $950 por isso? Nunca esqueci a maneira como ela disse aquilo. Não foi cruel. Foi simplesmente lógica. Pela primeira vez, alguém colocou aquela situação em números e mostrou o quanto ela era absurda. Na manhã de sexta-feira, Tessa já tinha me ajudado a levar 2 caixas para meu novo apartamento no North Side. O lugar era simples: um quarto, piso irregular, uma varanda minúscula e um proprietário interessado em comprovar minha renda, não em saber se eu era grata por ter um teto. Eu me apaixonei pelo apartamento imediatamente. Sair sem chamar atenção, porém, exigia planejamento. O showroom tinha câmeras. Mason trabalhava em horários imprevisíveis. Minha mãe percebia qualquer coisa que parecesse uma demonstração de independência. E meu pai costumava entrar no meu quarto quando eu não estava, porque, segundo ele, família não precisa de portas trancadas entre si. Por 3 semanas, comecei a tirar minhas coisas aos poucos. Uma mochila no caminho para uma reunião com o cliente. Uma mala que Tessa buscava na área de carga. Uma caixa de ferramentas cheia de unidades pessoais e equipamentos. Roupas de inverno escondidas embaixo de cobertores usados para proteger aparelhos. Na noite de sexta-feira, quase tudo que realmente importava já estava fora dali. Às 21h20, meu pai gritou do andar de baixo dizendo que o display da parede leste havia perdido uma das cenas programadas. Eu desci e consertei. Ele nem sequer olhou para mim. Foram necessários 11 minutos para concluir minha última tarefa não remunerada naquela empresa.
Às 22h04, voltei para o quarto, desconectei meu gateway pessoal da rede e coloquei as credenciais do controlador local da empresa dentro de um envelope lacrado, ao lado da minha chave. Não apaguei nenhum arquivo. Não danifiquei equipamento algum. Não tentei prejudicar a empresa. Apenas retirei minhas assinaturas pessoais, meu servidor remoto, minhas ferramentas de teste e minhas credenciais de acesso de uma companhia que insistia em dizer que eu nem sequer era funcionária. Deixei 3 documentos junto com a chave: a cobrança de $46.180 pelos 4 anos de trabalho técnico, um relatório detalhado de transição e um aviso destacado explicando que meus serviços externos de nuvem seriam encerrados na segunda-feira, às 7h45. Os sistemas básicos de iluminação ainda poderiam ser operados manualmente. Mas as demonstrações avançadas precisariam de novas licenças comerciais. Meu pai tinha tudo o que precisava para evitar qualquer problema. Só precisava ler os documentos que eu havia deixado para ele, em vez de abrir correspondências que não lhe pertenciam. Às 23h17, peguei minha última mochila e comecei a descer pela escada dos fundos. Quando estava quase chegando à saída, ouvi a voz do meu pai. Vai a algum lugar? Virei. Ele estava parado no corredor, segurando um copo de água. Tenho uma visita de cliente. Ele olhou para o relógio. Às 11h? Tenho uma instalação logo cedo amanhã. Os olhos dele desceram até minha mochila. Eu esperava que ele fizesse perguntas. Em vez disso, apenas deu de ombros. Não esqueça que o novo aluguel vence na próxima semana. Não vou esquecer. Do lado de fora, Tessa estava estacionada na esquina. Ela não comemorou, não fez discurso e nem tentou me chamar de corajosa. Apenas estendeu a chave do meu novo apartamento. Pronta? Olhei uma última vez para aquele prédio que, durante anos, havia sido usado como prova de que eu devia alguma coisa a todos que moravam ali. Pronta. Quando cheguei ao apartamento, não aconteceu nada cinematográfico. Coloquei a mochila no chão e me sentei ao lado dela, porque ainda nem tinha comprado um sofá. A geladeira fez um estalo estranho. E, pela primeira vez em muito tempo, aquele pequeno barulho não significava que alguém estava prestes a me chamar para consertar alguma coisa. Ouvi alguém no andar de cima derrubar alguma coisa pesada e senti medo. A liberdade parece maravilhosa quando é contada em histórias, mas, na vida real, ela também significa perceber que ninguém mais é responsável pelo que acontece depois. Naquela noite, quase liguei para minha mãe. Então me lembrei do meu envelope aberto, ainda em cima da mesa de jantar do meu pai. Coloquei o celular virado para baixo e respirei fundo. Pela primeira vez na vida, a incerteza era realmente minha. E aquele apartamento também. Na manhã de sábado, meu pai encontrou o envelope. Eu sabia disso porque, às 8h12, meu celular mostrava 17 chamadas perdidas. Depois começaram as mensagens. O que é essa palhaçada? Você não pode cobrar sua própria família. Me liga antes de piorar ainda mais essa situação. Não respondi. Minha mãe ligou. Mason ligou. Brooke ligou. Meu pai ligou novamente. Coloquei o celular no silencioso e comecei a montar uma escrivaninha que havia comprado usada. O que aconteceu depois chegou até mim por mensagens, e-mails encaminhados e, mais tarde, por relatos de outras pessoas. Meu pai finalmente leu a cobrança. O relatório técnico, aparentemente, ele ignorou. Pelo que soube, amassou a página de aviso e disse à minha mãe que eu estava tentando assustá-lo com termos de informática. No sábado à tarde, o showroom continuou funcionando normalmente porque os comandos locais ainda estavam armazenados nos equipamentos. No domingo, as luzes também podiam ser acionadas manualmente. Meu pai concluiu que aquilo provava que eu havia exagerado. Então chegou segunda-feira, às 7h45. Minha assinatura profissional de serviços em nuvem foi desvinculada dos dispositivos da Harper exatamente como havia sido programado. A energia do prédio não caiu. Eu nunca tive intenção de sabotar nada. O que desapareceu foram justamente os recursos avançados que meu pai vinha apresentando aos clientes como parte da expertise da empresa. As cenas automatizadas pararam de carregar. Os painéis de reserva das salas ficaram offline. Os sistemas de monitoramento de energia começaram a apresentar erros.
As persianas motorizadas passaram para o modo manual. As demonstrações remotas deixaram de funcionar. Algumas salas voltaram automaticamente para suas configurações de segurança, mantendo as luzes desligadas. Às 8h07, Mason chegou. Às 8h11, a equipe da Calder Hotels entrou para a demonstração final. Meu pai tentou disfarçar o problema. Foi só uma atualização na rede. Mason reiniciou o roteador. O roteador não tinha problema nenhum. Depois de alguns minutos de confusão, alguém finalmente abriu o material de transição que eu havia deixado. Meu pai ligou para uma empresa especializada em sistemas de automação comercial e exigiu atendimento emergencial. O técnico perguntou qual plataforma a empresa utilizava. Meu pai não sabia responder. Perguntaram pelas credenciais administrativas. Ele tinha as credenciais locais que eu havia deixado, mas não possuía as licenças comerciais necessárias para reativar os recursos que antes funcionavam através da minha conta profissional. A empresa apresentou um orçamento emergencial para a migração e avisou que a reconfiguração poderia levar vários dias. A vice-presidente da Calder observava tudo em silêncio. Então perguntou: quem normalmente administra esse sistema? Meu pai respondeu: nosso departamento interno. Um dos engenheiros da Calder olhou para a interface e reconheceu imediatamente a configuração. Lucy Harper. O ambiente ficou em silêncio. Mas o problema real era ainda maior. A Calder havia analisado a proposta comercial da Harper Architectural Lighting. No documento, aparecia o cargo de diretora de controles integrados, acompanhado de certificações histórico-profissional que eram fundamentais para justificar a capacidade técnica da empresa de executar o projeto. O nome ao lado daquele cargo era o meu. Eu nunca tinha visto aquela proposta. Nunca autorizei o uso do meu currículo e jamais concordei em ser apresentada como responsável técnica daquele projeto. Durante anos, meu pai dizia para mim e para nossa família que eu apenas mexia em computadores. Para os clientes, porém, ele aparentemente me apresentava como a diretora técnica que sustentava toda aquela parte do negócio. Às 9h40, a Calder suspendeu as negociações. Às 10h15, recebi uma mensagem de voz do meu pai. Lucy, seja qual for o ponto que você está tentando provar, já conseguiu. Me liga. Fiquei alguns segundos olhando para a tela. O que mais me incomodou naquela mensagem não foi o tom de cobrança. Foi perceber que ele ainda acreditava que aquela segunda-feira tinha sido algo que eu havia feito contra ele. Na cabeça dele, eu tinha causado um problema. Na realidade, eu apenas havia parado de fazer gratuitamente aquilo que ele insistia em dizer que nunca tinha sido meu trabalho. Ele não conseguia entender que a escuridão no showroom não era resultado de alguma sabotagem. Era simplesmente o efeito de algo que eu vinha fornecendo gratuitamente durante anos e que, pela primeira vez, deixei de fornecer. Ao meio-dia, recebi um e-mail de um advogado que representava a Harper Architectural Lighting. Ele queria saber se eu havia autorizado o uso do meu currículo profissional e das minhas certificações na proposta enviada à Calder. Respondi apenas: não autorizei. Aquela resposta mudou completamente o rumo da situação. Naquela mesma tarde, a Calder retirou oficialmente a proposta. O valor estimado do contrato era de $1,68 milhão. Meu pai não perdeu esse dinheiro literalmente de uma hora para outra, mas perdeu a maior oportunidade comercial que a empresa havia perseguido em muitos anos. E havia algo ainda pior. O consultor responsável pelas compras da Calder começou a questionar as informações sobre a equipe técnica apresentadas pela Harper. Essas dúvidas chegaram a duas empresas de arquitetura que costumavam indicar novos clientes para meu pai. O problema já não estava limitado ao showroom. Agora era uma questão de credibilidade. O banco também solicitou informações atualizadas porque a receita esperada daquele contrato havia sido incluída em uma análise de financiamento. Enquanto isso, dois instaladores experientes descobriram que Mason vinha recebendo comissões por pacotes tecnológicos que, na verdade, haviam sido desenvolvidos por mim. Um deles pediu demissão. O outro exigiu uma revisão formal da própria remuneração. Minha mãe, ao revisar os registros financeiros, encontrou outra coisa. Meu pai havia registrado diversas despesas pessoais como custos da empresa, ao mesmo tempo em que se recusava a reembolsar gastos legítimos que eu tinha feito com softwares e ferramentas profissionais. De repente, o caos já não girava ao meu redor.
Meu pai culpava Mason. Mason culpava meu pai. Minha mãe culpava os dois. Brooke parou de publicar aqueles vídeos alegres do showroom porque os clientes começaram a perguntar por que os sistemas interativos tinham desaparecido. Enquanto isso, eu simplesmente fui trabalhar. Uma faculdade comunitária nos arredores de Dayton havia me contratado para modernizar os sistemas de controle de 3 prédios. Na reunião inicial, o gerente do projeto me apresentou como a principal consultora de automação. Ninguém disse que eu estava apenas a ajudando. Ninguém perguntou quem estava pagando meu aluguel. Ninguém quis saber de quem era o teto sobre a minha cabeça. Eles simplesmente receberam meu orçamento, aprovaram o projeto e me pagaram pelo meu trabalho. Naquela tarde, comprei uma cadeira de $84 para a sala ainda vazia do meu apartamento. Depois pedi comida e finalmente pude comer em paz, sem correr o risco de alguém simplesmente pegar meu jantar. Enquanto isso, meu celular continuava recebendo mensagens vindas do prédio onde eu já não morava. Pela primeira vez, uma emergência da minha família não se transformou automaticamente em uma emergência minha. Brooke foi a primeira pessoa que parou de exigir que eu voltasse. 5 dias depois da minha mudança, ela me mandou uma mensagem. Preciso contar uma coisa sobre o emprego em Columbus. Liguei para ela. A voz dela estava baixa. Papai não perdeu aquele envelope. Fiquei em silêncio. Eu vi um envelope no escritório dele anos atrás. Ele abriu. Senti um frio percorrer meu corpo. O que exatamente você viu? O contrato de trabalho. Ela fez uma pausa. Minha mãe perguntou por que você iria querer se mudar para Columbus. E papai respondeu que, se você aceitasse aquele emprego, não haveria ninguém para cuidar dos sistemas de automação. Durante 2 anos, eu havia convencido a mim mesma de que meu pai tinha sido apenas descuidado. Chamar aquilo de descuido me permitia enxergá-lo como controlador sem precisar admitir que ele também havia mentido para mim. Brooke acabou com essa distinção em menos de 1 minuto. Ele disse que a empresa tinha escolhido outra pessoa? Disse. Eu sinto muito. Olhei para as caixas que ainda estavam empilhadas contra a parede do meu apartamento. Por que você está me contando isso agora? Porque ele quer que eu e Mason digamos a todo mundo que você foi responsável pelo que aconteceu na segunda-feira. Ali estava a nova versão da história que minha família queria contar. Lucy era instável. Lucy havia abandonado a empresa. Lucy tinha prejudicado a própria família de propósito só porque meu pai havia pedido um aluguel mais justo. Era uma narrativa muito mais conveniente do que a verdade. Brooke explicou que meu pai queria que ela e Mason sustentassem essa versão caso a Calder começasse a fazer perguntas. Você vai fazer isso? Não. Aquela única palavra significou mais para mim do que qualquer pedido de desculpas poderia ter significado naquele momento. Então Brooke revelou outra coisa. Minha mãe havia começado a revisar arquivos antigos e descoberto que meu pai usará meu currículo profissional em pelo menos 4 propostas anteriores. 3 delas tinham sido aprovadas. Durante anos, nos documentos oficiais, a Harper Architectural Lighting havia vendido aos clientes acesso às minhas qualificações, certificações e experiência profissional, enquanto se recusava a me reconhecer formalmente como funcionária, prestadora de serviços ou proprietária. Eles queriam os resultados do meu trabalho, mas não queriam reconhecer o meu lugar dentro da empresa. Minha mãe o confrontou. Meu pai tentou justificar tudo dizendo que empresas familiares funcionavam de maneira informal. Minha mãe então perguntou se essa mesma informalidade seria suficiente para passar por uma auditoria de um cliente importante. Ele não respondeu. Simplesmente saiu do escritório. Aquela descoberta criou um problema muito maior do que qualquer coisa que eu tivesse planejado. Eu havia saído de casa para recuperar minha própria vida. Nunca imaginei que acabaria me tornando uma peça importante das provas contra a forma como a empresa vinha sendo administrada. Naquela noite, minha mãe me ligou. Pela primeira vez, decidi atender. Lucy, precisamos que você venha aqui. Não. Seu pai está sob uma pressão enorme. Isso não é motivo suficiente. Ela respirou fundo. A empresa tem 23 funcionários. O que está acontecendo também está afetando essas pessoas. Aquilo mexeu comigo.
Eu sabia que os funcionários estavam enfrentando as consequências, mas nenhum deles tinha aberto minha correspondência ou escondido uma oportunidade profissional de mim. Então o que vocês precisam? Precisamos restaurar os sistemas. Eu deixei as instruções com seu pai. Ele jogou fora. Eu tenho cópias. Houve alguns segundos de silêncio. Você pode voltar e assumir o controle disso? Não. Só temporariamente. Também não. Minha mãe soltou o ar lentamente. Lucy, por favor. Durante anos, eu reagi àquela palavra como se fosse um alarme. Por favor significava cancelar meus planos, abandonar um cliente, resolver uma emergência e colocar a família sempre em primeiro lugar. Mas limites não são limites se desaparecem toda vez que alguém fica insatisfeito com eles. Posso indicar 3 empresas qualificadas, respondi. Envio os contatos ainda hoje. E o seu sistema? Minha empresa pode apresentar uma proposta comercial, como qualquer outro fornecedor. Ela pareceu surpresa. Você quer que nós contratemos você? Sim. E vai cobrar da gente? Sim. Houve um silêncio longo. Então ela respondeu. Envie a proposta. Foi a primeira conversa realmente profissional que tive com minha mãe sobre o meu trabalho. Pela primeira vez, ela não estava falando comigo como filha que deveria ajudar a família. Estava falando comigo como uma possível cliente. Na manhã seguinte, enviei minha tabela comercial padrão. Sem desconto por parentesco, sem cobrança emocional e sem qualquer favor escondido no valor. Meu pai recusou a proposta 11 minutos depois. Não vou pagar minha própria filha para consertar um problema que ela mesma causou. Respondi colocando minha mãe em cópia. Então, por favor, utilizem uma das 3 empresas independentes que recomendei. 2 dias depois, eles contrataram uma delas. O custo da migração ficou quase 2 vezes maior do que o valor da minha proposta. Não foi vingança. Era simplesmente o preço cobrado pelo mercado. Em aproximadamente uma semana, a maior parte das demonstrações avançadas voltou a funcionar. Mas o contrato com a Calder já estava perdido, e as dúvidas sobre as informações que meu pai havia apresentado aos clientes continuavam crescendo. Então minha mãe tomou uma decisão que ninguém esperava. A Harper Architectural Lighting havia sido fundada originalmente com dinheiro que ela herdara dos próprios pais. Meu pai administrava as operações no dia a dia, mas minha mãe possuía 52% da empresa. Depois de revisar as propostas em que minhas qualificações haviam sido utilizadas sem minha autorização, ela convocou uma reunião extraordinária dos acionistas. E retirou meu pai da presidência. Ele continuou sendo sócio e membro do conselho, mas perdeu a autoridade unilateral sobre propostas comerciais, informações sobre a equipe técnica e movimentações das contas da empresa. Mason deixou de liderar as vendas e passou a trabalhar no suporte de contas sob supervisão. Brooke pediu para sair da área de marketing familiar e assumir outra função. O império do meu pai não desapareceu. Para ele, aconteceu algo muito pior. Deixou de ser exclusivamente dele. Na sexta-feira seguinte, meu pai apareceu na porta do meu apartamento. Minha mãe estava com ele. Mason e Brooke também. Eu os vi pelo olho mágico. Tessa estava sentada à mesa da minha cozinha e olhou para mim. Você não precisa abrir. Eu sabia que era exatamente por isso que eu precisava decidir por mim mesma. Olhei novamente pelo olho mágico. Do lado de fora, meu pai parecia menor do que eu me lembrava. Talvez porque, pela primeira vez, ele estivesse diante de uma porta que não podia simplesmente abrir usando a desculpa de que éramos família. Não fisicamente. Ele continuava sendo o mesmo homem de ombros largos que havia dominado todos os ambientes da minha infância. Mas, naquele corredor, faltavam todos os símbolos que normalmente davam força às palavras dele. Não havia showroom, escritório executivo ou funcionários esperando suas ordens. Havia apenas um corredor estreito e uma porta cujo contrato de aluguel estava no meu nome. As primeiras palavras dele quase fizeram com que eu fechasse a porta. Isso já foi longe demais. Minha mãe se virou para ele. Grant. Ele ignorou completamente o aviso dela. Você provou que consegue se virar sozinha. Tudo bem. Parabéns. Fez uma pausa e continuou.
Agora precisamos conversar sobre como você vai reparar os danos que causou. Olhei para ele. Que danos? O rosto dele ficou tenso. O contrato com a Calder. O showroom. Os funcionários. O banco. Você usou minhas credenciais sem a minha autorização. Somos uma família. Isso não é autorização. Ele respirou fundo. Eu dei tudo a você. E você pagava um aluguel abaixo do valor de mercado. Também trabalhei durante anos sem receber pelo meu trabalho técnico. Foram dezenas de milhares de dólares em serviços que a empresa nunca pagou. Ele abriu a boca para responder, mas eu continuei. Você abriu minha correspondência. Escondeu um contrato de emprego porque não queria perder o suporte técnico que eu fornecia gratuitamente. Colocou minhas qualificações em propostas comerciais sem sequer me consultar. Minha voz permaneceu calma. E, quando descobriu que eu finalmente ganhava o suficiente para sair, sua primeira reação foi aumentar drasticamente o aluguel para tornar minha saída mais difícil. A voz dele ficou mais baixa. Eu estava tentando ensinar você a ter responsabilidade. Não. Você estava tornando a minha independência cada vez mais cara. O corredor ficou completamente silencioso. Meu pai soltou uma risada curta, sem qualquer humor. Você acha que ganhou? Lá estava aquela palavra, ganhou. Ele precisava transformar tudo em uma competição. Enquanto fosse uma disputa, poderia continuar se enxergando como a vítima. Eu não saí de casa para vencer você. Você fez essa família perder um contrato de mais de $1 milhão. Não. Você perdeu o contrato porque prometeu a um cliente acesso a uma profissional que nunca concordou em trabalhar para você. Ele ficou em silêncio. Você sabia o que aconteceria na segunda-feira. Eu apenas encerrei os serviços que eu mesma pagava. Deixei um aviso por escrito, credenciais locais, instruções detalhadas e opções de fornecedores. Você jogou o aviso fora. Mason finalmente resolveu falar. Ela está dizendo a verdade. Meu pai virou-se para ele. Fique fora disso. Não. Foi a primeira vez que ouvi Mason dizer aquela palavra diretamente para ele. Eu encontrei a página no lixo. Ela tinha deixado tudo explicado. Ela avisou exatamente o que aconteceria. A expressão do meu pai mudou. O sistema que ele havia criado durante anos dependia de todos ao redor simplesmente concordarem com ele. Uma pessoa se recusando já era suficiente para deixá-lo irritado. 3 pessoas fazendo o mesmo começavam a tirar dele o controle. Brooke deu um passo à frente. Eu também contei para Lucy sobre Columbus. Meu pai ficou imóvel. Minha mãe fechou os olhos por alguns segundos. Eu olhei diretamente para ele. Então era verdade. Ele desviou os olhos na direção de Brooke. Você não estava pronta. Essa decisão não era sua. A empresa precisava de você. Você passou anos dizendo que eu não fazia nada. Eu estava tentando motivar você. Você jogou fora uma oportunidade de emprego porque a sua empresa precisava de mim. Depois passou 2 anos me fazendo acreditar que eu dependia de você. Meu pai ficou parado diante da minha porta. Dessa vez, ele não tinha uma resposta pronta. Aquele era o momento que, anos atrás, eu imaginava que seria triunfante. Mas não foi. Em vez de sentir vitória, senti uma espécie de luto. Porque, quando a verdade finalmente se torna impossível de negar, você perde aquela pequena esperança de que talvez tivesse entendido tudo errado. Meu pai conhecia o meu valor. E era justamente por saber disso que ele havia se esforçado tanto para me convencer de que eu não tinha valor nenhum. Minha mãe quebrou o silêncio. Grant não está mais responsável pelas operações do dia a dia. Meu pai continuou olhando para frente. O conselho aprovou supervisão externa para as propostas comerciais e para as decisões relacionadas à equipe. Também contratamos advogados para revisar o uso anterior das credenciais da Lucy. Meu pai reagiu imediatamente. Não precisamos discutir assuntos da empresa aqui. Minha mãe se virou para ele. Precisamos, sim. Toda vez que era conveniente para você, os assuntos da empresa viravam assuntos de família. Depois ela olhou para mim. Eu te devo um pedido de desculpas.
Eu permiti que ele transformasse o fato de oferecer moradia em uma justificativa para exigir seu tempo e seu trabalho. Eu vi coisas que deveria ter questionado e aceitei explicações porque confrontá-las teria tornado minha própria vida mais difícil. Aquilo significou muito mais do que ela provavelmente imaginava. Ela finalmente havia entendido parte do que aconteceu. Só demorou demais para agir. Agradeço por você reconhecer isso, respondi. Ela assentiu. Não espero que você volte. Ótimo. Mason então deu um passo à frente. Eu fui horrível com você. Levantei uma sobrancelha. Você comeu minha comida enquanto o papai dizia que eu acabaria sem ter onde morar. Ele fez uma careta. Fiz isso. Você também recebeu comissão por apresentações que eu criei. E dizia que meu trabalho não era de verdade. Ele suspirou. Também fiz isso. Mason abaixou a cabeça. Eu achava que, como o papai tratava você como se não fizesse nada, então você realmente não fazia nada. Agora percebo como isso foi absurdo. Já era absurdo naquela época. Ele soltou uma pequena risada. Até Mason acabou rindo. Meu pai continuou sério. Então Brooke falou. Eu vou sair da empresa. Minha mãe pareceu surpresa. Agora? Não imediatamente. Vou terminar a transição. Mas já me candidatei a 2 vagas na área de marketing. O rosto do meu pai endureceu. Ótimo. Então agora Lucy convenceu todo mundo a abandonar a família. Brooke balançou a cabeça. Lucy me fez perceber que ninguém deveria precisar da permissão da família para ter um currículo próprio. Foi nesse momento que meu pai finalmente pareceu entender a verdadeira consequência de tudo aquilo. Não era Calder. Não era o showroom. Nem sequer era a perda do cargo de presidente. Durante anos, a autoridade dele havia dependido de uma única crença: todos ao redor precisavam mais dele do que ele precisava deles. Eu havia provado que isso não era verdade. E agora aquela ideia começava a se espalhar pela família. Meu pai olhou para mim. Você está orgulhosa disso? Não. Minha resposta foi imediata. Eu só gostaria que você tivesse me tratado de outra maneira antes que perder alguma coisa fosse a única forma de fazer você me ouvir. Ele baixou os olhos para o chão. Depois de alguns segundos, fez uma pergunta que talvez não tivesse feito de maneira genuína em muitos anos. O que você quer de mim? Pensei por um instante. Nada agora. Ele esperou. Não quero dinheiro. Não quero vingança. Não quero a empresa. Respirei fundo. Quero apenas que você pare de chamar controle de generosidade. Ninguém respondeu. Porque, no fundo, todos entenderam. Dar um teto a alguém e depois usar esse teto para fazê-la ter medo de ir embora não é apoio. Ajudar uma pessoa apenas para cobrar obediência no futuro não é generosidade. Chamar alguém de família quando você precisa do trabalho dela, mas tratá-la como um problema quando ela exige respeito, também não é amor. Meu pai desviou o olhar. Eu sabia que as consequências não transformariam magicamente quem ele era. Às vezes, elas simplesmente tiram de uma pessoa a capacidade de continuar repetindo os mesmos comportamentos. E, em alguns casos, isso já é suficiente. Dei um passo para trás. Minha mãe perguntou. Podemos ligar para você? Podem. Eu decido quando vou atender. Ela assentiu. Mason respondeu. Justo. Brooke deu um pequeno sorriso. Meu pai não disse mais nada. Fechei a porta. Sem drama, sem gritos e sem raiva. Apenas com firmeza. 6 meses depois, a Harper Architectural Lighting ainda estava funcionando, mas havia encolhido bastante. A Calder nunca voltou. Depois de perder o plano de expansão, a empresa precisou vender um dos imóveis usados como depósito para reforçar o caixa. Um diretor externo de operações passou a revisar e aprovar as propostas comerciais. Minha mãe continuou como presidente do conselho, mas contratou um controlador financeiro profissional para acompanhar as contas. Mason permaneceu na empresa. Só que, quando as comissões passaram a depender de resultados e contribuições comprovadas, ele deixou de parecer tão indispensável quanto costumava afirmar.
Brooke conseguiu um emprego na área de comunicação de uma organização sem fins lucrativos voltada para as artes. Meu pai continuou sendo acionista, mas nunca recuperou o cargo de presidente. A empresa sobreviveu à perda do controle que ele exercia sobre tudo. Talvez essa tenha sido a lição mais difícil para ele aceitar. Eu permaneci no meu pequeno apartamento por mais um ano, mesmo depois de ter condições de alugar algo maior. Gostava de saber exatamente quanto custava cada coisa. Gostava de receber correspondências que ninguém abria. Gostava de comprar comida e encontrar minhas compras exatamente onde eu as havia deixado. Minha empresa de consultoria cresceu o suficiente para que eu contratasse outro engenheiro. Algum tempo depois, um consultor técnico ligado à antiga equipe da Calder nos indicou para um projeto municipal que não tinha qualquer relação com o contrato perdido. A parte mais estranha é que meu pai estava parcialmente certo sobre uma coisa. Sair foi difícil. Havia contas para pagar, noites solitárias, insegurança e momentos em que eu questionava minhas próprias decisões. A independência não eliminou o medo. Ela simplesmente me deu o direito de decidir quais problemas realmente eram meus. Essa foi a lição que eu gostaria de ter entendido muito antes. Limites não são uma forma de punição. Eles são uma forma de deixar claro até onde alguém pode entrar na sua vida. Responsabilidade também não significa aceitar todo o peso que outra pessoa decide colocar sobre seus ombros. E lealdade familiar não exige que você entregue sua privacidade, sua renda, suas oportunidades ou seu respeito próprio. Pais podem oferecer apoio sem tentar controlar o futuro dos filhos que ajudaram. Filhos adultos podem ser gratos sem passar o resto da vida carregando uma dívida emocional. Às vezes, a consequência mais saudável não tem nada a ver com vingança. É simplesmente permitir que cada pessoa finalmente assuma o peso das responsabilidades que você vinha carregando silenciosamente por ela. Meu pai passou anos dizendo que, sem ele, minha vida inteira desmoronaria. No fim, eu saí daquele prédio em silêncio. E, na segunda-feira de manhã, as luzes do mundo profissional dele começaram a se apagar. Não porque eu tivesse destruído alguma coisa. Mas porque, pela primeira vez, eu parei de ser a pessoa que mantinha tudo funcionando. E talvez essa seja a pergunta que eu faria a qualquer pessoa que já ouviu que não conseguiria sobreviver sem alguém. Se essa pessoa realmente acredita que você não contribui com nada, por que ela fica tão assustada quando você decide descobrir o que consegue fazer sozinho?